Pessoal, esse vídeo é sobre difração, polarização, eco, ressonância e batimento, fenômenos ondulatórios. Continuação aí, bora pro vídeo. Então, pessoal, para começar essa aula aqui, primeiro eu tenho que definir algumas coisas com vocês, tipo a qualidade do som, né, cara? Nós temos aí uma coisa muito importante, que é chamada timbre, tá? Timbre seria uma característica, impressão digital daquele tipo de onda que provém de determinado corpo. Por exemplo, você pode trocar a mesma nota Dó maior num piano e num violão. Você não precisa ser músico, mas você sabe o que é um piano e o que é um violão. A cada onda ali, por mais que tenha a mesma frequência, a mesma intensidade, existe ali impressões, cara, imperfeições, formatos daquela onda que são características daquele piano, entende? Se tem diferença de piano para piano, imagina de piano para um violão. Quando o rodar de chave na porta da sua mãe, você reconhece, entende? Então é esse tipo de característica que o nosso ouvido consegue perceber, que é muito mais preciso que a visão. Na visão, por exemplo, se chegam dois comprimentos de onda simultâneo, você enxerga a mistura. Você acaba pegando a média disso. Se chegar um violão e um piano tocando a mesma nota musical, a mesma frequência, na mesma intensidade, você consegue perceber o que é um piano, distinguir, né, melhor dizendo, o que é um piano e o que é um violão. Isso se chama de timbre. Então, capacidade de reconhecer sons, diferenciações, se mesma altura e intensidade, emitidos, né, de mesma altura e intensidade, emitidos por fontes diferentes. Então, a gente consegue reconhecer o formato da onda, tá? Isso é chamado de timbre, tudo bem, pessoal? Temos aqui, ó, a mesma frequência, pessoal. Imagina que eu toquei no diapasão. Geralmente diapasão é Lá maior para afinar violão, né? Tum, tá ali a minha nota Lá maior. Repara que o batimento é sempre o mesmo para todas as ondas. Tudo bem? É a mesma frequência. Mas olha só as imperfeições de cada onda, essas características, né? A impressão que cada onda deixa, né? Nesse chamado osciloscópio. É o que a gente consegue enxergar a onda visualmente. Tudo bem? Nós temos aí diapasão, flauta, voz e violino. Apesar de ser a mesma frequência, pode ser a mesma nota, né? A mesma altura sonora. Frequência tem a ver com a altura. Nós temos aí características diferentes em cada comprimento de onda, tá? Essas imperfeições ou impressões de cada onda são chamadas de timbre. Então, resumindo, a altura tem a ver com a frequência. Um som alto é um som agudo e um som grave é um som baixo. Então, cuidado com aquela expressão assim: ah, aumenta o som. Som tem várias características. Aumenta o que do som? Quando eu falo aumenta o som, eu aumento a intensidade, o nível sonoro. Tudo bem, pessoal? Eu estou mexendo diretamente com a potência do aparelho ali. Então, aumentar o som, aumentar o nível sonoro, a potência sonora, a quantidade de energia que vai chegar em você por tempo. Tudo bem? Então, a altura tem a ver com frequência e não com intensidade, tá? Intensidade já tem a ver com o tamanho da onda. Ó. Uma onda de baixa intensidade, média intensidade, alta intensidade. A amplitude da onda vai aumentando, tudo bem? Isso aqui que a gente chama de volume. Ah, aumenta o som aí, aumenta o volume. É a intensidade, tudo bem? Cuidado que som alto é som agudo. Tá aqui embaixo. É um som de alta frequência. E som grave, som de baixa frequência. Tudo bem? Timbre, apesar de ter a mesma frequência, são deformações da onda. Quem toca, por exemplo, guitarra, consegue perceber que quando você liga um pedal de distorção na sua guitarra, você não altera a nota musical, você altera o timbre. Você consegue gerar ali imperfeições, características diferentes para aquela mesma nota musical. Reflexão do som, pessoal, também chamado de eco, né? Quando as ondas sonoras atingem um obstáculo fixo, como uma parede, por exemplo, né? Elas sofrem reflexão com inversão de fase, tá? A onda refletida tem a mesma velocidade de propagação, quer dizer, não mudou de meio, não mudou a velocidade. Mesma frequência e mesmo comprimento de onda, só ocorre a mudança de sentido, tudo bem? E nós temos a chamada persistência, né, auditiva, persistência acústica, que é o seguinte: para a gente conseguir perceber o eco, né, do som original, tem que ter passado no mínimo 0,1 segundo. Então eu projetei um som, um bater de palmas, por exemplo. Esse som sai da minha mão, bate no obstáculo e retorna.
Para a gente perceber um som do outro, né, distinguir um som do outro, melhor dizendo, tem que se passar no mínimo 0,1 segundo. Então, se o ΔT, né, for igual ou maior que 0,1 segundo, nós temos o chamado eco, tudo bem? Se for menor que 0,1 segundo, nós temos um prolongamento desse som, que eu chamo reverberação, tudo bem? Quem toca guitarra aí sabe que existe o pedal reverb, né? E se esse ΔT for muito próximo de zero, nós temos um reforço. Esse reforço, né, e a reverberação acontece, né, quando você canta no banheiro, lógico, dependendo do tamanho do banheiro, né? Se o banheiro for pequeno, reforço. Agora, se o banheiro for um pouco maior, nós conseguimos ter reforço e reverberação. Lembrando que a velocidade do som é muito alta, tá? Em torno de 340 metros por segundo. Então, galera, o som só é percebido, tudo bem, após 0,1 segundo. Eco seria o seguinte: aconteceu um som, após 0,1 eu consigo perceber, distinguir um próximo som, tudo bem? Antes disso, reverberação, mas antes ainda, reforço. Então tá aqui ó, as ondas incidentes, né, pessoal? As ondas refletidas, isso que a gente chama de eco. Lembrando que no eco, né, a distância percorrida, né, da origem do som da fonte sonora até a parede que bateu, até o obstáculo, essa distância é percorrida 2 vezes, na ida e na volta. Para problemas de eco, a gente tem que levar em consideração isso. O ΔS é percorrido 2 vezes, tá, pessoal? Difração, a capacidade que a onda tem de se contorcer, cara, e se moldar para conseguir passar por obstáculos que um corpo não passaria, tudo bem? Então, se eu tiver uma fenda, uma onda consegue, né, passar por essa fenda, é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, tá? Apenas para obstáculos cujo tamanho tem a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Quer dizer, se a fenda, né, por onde a onda tem que passar, vamos colocar assim, tiver uma abertura muito grande, ela não precisa sofrer difração. A partir do momento que eu começo a diminuir essa abertura por onde a onda está passando, a gente tem ali a chamada difração. Quer dizer o seguinte: se a fenda é muito pequena para um corpo passar, esse corpo não passa, tudo bem? Agora uma onda passa, ela consegue se moldar, se contorcer e contornar obstáculos, tudo bem? Geralmente o som tem comprimento de onda entre 17 milímetros e 17 metros. Logo pode-se perceber sua difração com facilidade. Temos aí, pessoal, a difração, né, cara? Aqui o cara tocando a sirene, tudo bem? E essa capacidade que a onda tem de se contorcer e passar por uma fenda onde um corpo não passaria. Polarização. A polarização só acontece com ondas transversais, tá? Ela pode vir vibrando em várias direções, ela vem vibrando em várias direções. A onda eletromagnética, por exemplo, tem um plano de vibração perpendicular a outro plano de vibração. Aqui a onda elétrica e a onda magnética, tá? Por isso que é onda eletromagnética. Se eu escolher, por exemplo, uma onda que vibra somente na direção vertical, tá? Então eu coloco um filtro onde eu só deixo passar ondas transversais verticais, tudo bem? Esse filtro também é chamado de polarizador. Temos aqui a incidência de uma onda que vibra em várias direções, né, cara? Tudo bem? Luz não polarizada. Quando você tem aquele ofuscamento, né, cara, da luz no vidro de um carro, por exemplo. Então, quando você usa uma lente polarizada, você consegue, de certa forma, tirar aquele ofuscamento, aquele brilho excessivo, cara, que a onda provoca na sua vista. Então, você determina, olha só, eu só quero que passe ondas que vibram no plano vertical. As outras são neutralizadas. E se eu passar novamente por um polarizador horizontal? Deixei passar pela vertical. Então só tem ondas agora verticais. As ondas verticais não vibram na horizontal. Então quando eu passo pela horizontal, zero a onda. Então eu consigo praticamente matar a onda, né? Se eu colocar esses dois polarizadores aqui. Então polarização seria filtrar a onda, escolher o tipo de plano por onde a onda vibra. Ressonância, pessoal, é o fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais. Então imagina que você tem ali um copo d'água. Você pegou um copo d'água e colocou dentro do micro-ondas para esquentar, para fazer um chá, sei lá, café solúvel, etc. Coloquei o copo d'água lá. A onda que chega ali,
ela vibra na mesma frequência de vibração da frequência natural das moléculas da água. Então imagina, você tem uma criança, né, balançando naquele balanço de pracinha, tudo bem? Tá balançando ali. Chega o primo dela e começa a empurrar atrás com a mesma frequência. O que começa a acontecer com a amplitude, pessoal? O que começa a acontecer com a amplitude de vibração dessa criança? Vai aumentar, tudo bem? Assim o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores, né? Nós temos a interferência de uma onda com a outra, tudo bem? E essa interferência, né, no caso na água esquentando dentro do micro-ondas, provoca o aquecimento. Então tem ali a molécula da água, ela não está a 0 Kelvin, então está vibrando, ela tem uma frequência natural de vibração, a micro-onda chega e atinge ela com a mesma frequência. E devido à interferência, nós temos aí um aumento da amplitude, tudo bem? Um aumento da amplitude, gerando maior liberação, máxima liberação de energia. Então eu consigo, de repente, né, provar isso quebrando um copo de cristal. Isso já aconteceu em várias experiências. Aí um cara conseguiu quebrar um copo de cristal utilizando a voz. Então o cristal ele tem ali uma vibração natural, a gente não enxerga, lógico. Se eu conseguir emitir a mesma frequência de vibração das moléculas do cristal, eu consigo deixar em ressonância. Se eu conseguir, se eu tiver meu diafragma, né, cara, treinado e conseguir manter isso por um certo tempo, eu consigo gerar um aumento, né, demasiado de energia e quebrar esse copo de cristal. Existe um vídeo muito bacana, eu quero que vocês vejam aí, Ponte de Tacoma. Essa ponte caiu devido à ressonância, né, à interferência do vento, né, com a frequência de vibração natural dessa ponte. Foi um erro de cálculo, um erro de engenharia. A ponte caiu, pessoal. Vamos lá, batimento, pessoal. Batimento é o seguinte: quando eu emito duas notas, tá? Dois sons de frequências muito próximas, eu tenho batimento. Então dá para determinar, por exemplo, quando você tem uma nota desafinada, uma corda desafinada em relação a outra no violão. Deixa eu pegar aqui. Então eu quero afinar uma determinada corda aqui da minha guitarra, beleza? Se tiver afinado, vai soar certinho. Vai soar tudo, vai ficar retilíneo, tudo bem? Beleza? Se tiver uma corda levemente desafinada em relação a outra, eu vou desafinar aqui de propósito. Repara isso. Você começa a perceber um nível de oscilação. Isso eu chamo de batimento, tudo bem? Então quando você tem uma frequência, né, levemente fora da frequência subsequente que você quer afinar, por exemplo, nós temos aí um batimento, tá? Que seria tudo, ó. Quando eu afino, esse batimento some. Quer dizer, as frequências estão iguais agora. Se elas forem bem próximas, ocorre o batimento. Se forem iguais, você não percebe isso.